Recentemente, a Jaguar lançou um novo comercial muito bizarro, que gerou muita controvérsia por aí, em que, teve uma interrupção, né, uma mudança radical na marca, e eu quero fazer uma ligação entre esse comercial e os tempos atuais, né, qual que é a ideologia que está por trás desse comercial, e sobre como esse comercial reflete muito bem, um reflexo da mentalidade da nossa época, da nossa geração. Então, caso você ainda não tenha assistido esse comercial, eu vou deixar ele aqui para você dar uma olhada. Bom, você viu que no comercial eles colocaram várias afirmações do tipo: delete o ordinário, viva vivamente, quebre os moldes, não copie nada. Bom, e qual que é a cosmovisão, né? Qual que é a filosofia, basicamente, que está por trás desse comercial? O que ele está querendo nos transmitir com essas afirmações do tipo: não quebre moldes, quebre padrões, não copie nada, enfim. É o puro relativismo. O relativismo nada mais é do que a destruição sistemática do conceito da verdade. Essa destruição baseia-se na grande mentira que tem se disseminado em todas as escolas, universidades, na mídia por aí, de que não existem verdades universais absolutas, de que tudo é relativo e tudo é sujeito à interpretação de cada pessoa. Como o Papa Bento XVI disse, né, estamos caminhando para uma ditadura do relativismo, que não reconhece nada como certo e tem como objetivo mais elevado o próprio ego e seus próprios desejos. Qual que é o principal objeto de ódio, né, do relativismo? O que o relativismo ele procura combater? É justamente a nossa herança judaico-cristã, que fundou toda a nossa civilização ocidental. Então o relativismo, justamente essa ideia de que não existem verdades universais absolutas, não existe um certo ou errado absolutos. Eu que defino, de acordo com a minha própria subjetividade, de acordo com meus próprios gostos pessoais, o que é certo ou errado. Ninguém vai poder me dizer o que é certo ou errado, sabe? Não existe uma verdade universal comum a todos. Então é aquela mentalidade do tipo: o que é verdadeiro para mim pode não ser verdadeiro para você, e o que é verdadeiro para você pode não ser verdadeiro para mim. E eu sou a pessoa que define o que é verdade, e eu sou o padrão da minha própria moralidade. Eu que defino o que é certo ou errado, de acordo com meus gostos e preferências pessoais. Então o relativismo moral é a crença de que não existe uma verdade absoluta para guiar o comportamento humano. Alguns ensinamentos cristãos contemporâneos consideram o relativismo como o grande mal da nossa época. No relativismo, a verdade é vista sempre como sendo subjetiva e individual. Então é aquilo que eu tinha falado, né? O que é certo e bom para mim é diferente do que é certo e bom para você. Ninguém está certo, ninguém está errado. Cada um tem a sua própria verdade. Então, no fundo, se você pega esse comercial da Jaguar e a mensagem que ele quer passar, qual que é o objetivo desse comercial? Se você observa as frases que aparecem no próprio comercial, do tipo: quebre padrões, delete o ordinário, viva vivamente. É tipo uma questão meio hedonista de simplesmente seguir os seus próprios prazeres acima de tudo. Não copie nada, né? Qual que é o objetivo desse tipo de pensamento? É justamente fazer a pessoa rejeitar a cultura cristã, rejeitar os valores cristãos, judaico-cristãos. Porque esse pessoal relativista, secularista moderno, eles enxergam a moralidade cristã como aprisionadora, como se as verdades cristãs fossem um atraso para o ser humano, como se estivessem o bloqueando, né? Impedindo com que ele seja plenamente ele mesmo, que ele atinja o seu potencial, e que as pessoas precisam urgentemente se libertar dessas amarras da moralidade cristã, tem que transcendê-las, tem que rejeitá-las, tem que ultrapassá-las, eliminando completamente, sabe, essa moralidade que supostamente nos aprisiona, né? Só com esse eliminamento, né, dessa moralidade cristã, dos valores cristãos, que o ser humano finalmente pode se tornar plenamente quem ele poderia ser, ou a sua melhor versão. Esse comercial é um reflexo do fenômeno do secularismo que está ocorrendo, né? Cada vez mais, da descristianização da nossa sociedade. O que significa esse termo secularismo? Ele origina-se de uma palavra que significa profano, mundano, humanista e deste século. Secular é o oposto do sagrado, do religioso, do espiritual e dos princípios bíblicos e cristãos. O secularismo tenta, destronar a Deus e exaltar o ser humano, o homem,
Pois segundo essa filosofia, o homem é a medida de todas as coisas. Então, esse comercial é um exemplo claro disso. O homem torna-se o seu próprio padrão do que é verdadeiro, do que é falso. Ele, elimina completamente Deus da jogada. Não existe mais Deus e ele se torna o seu próprio Deus, basicamente. Então essa é a situação real da nossa cultura contemporânea. É o desmoronamento da metafísica, de tudo aquilo que possa ser transcendente, religioso e sagrado. E cada vez mais, o foco no pequeno eu, no próprio ser humano. O ser humano passa a ser uma medida de todas as coisas. Essa ideia de você quebrar moldes, de você não copiar nada, qual que é a consequência desse tipo de mentalidade relativista, né? É que você acaba caindo no culto da auto-idolatria, do narcisismo, em que você passa a confiar demais no seu próprio coração, confiar demais em si mesmo, em se auto-exaltar. É o culto, a nova religião do culto do eu, de si mesmo. A Bíblia, adverte que o coração é a coisa mais enganosa que existe. Você confiar em si mesmo é uma das coisas mais perigosas que você pode fazer. Em Jeremias 17:9 lemos que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem a conhecerá? Em Provérbios também é dito que quem confia no próprio entendimento é tolo. Quem anda com sabedoria está seguro. Nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós. Nós dependemos, confiamos demais em nós mesmos. Só que só Deus sabe o que é melhor para nós. E o que precisamos fazer para funcionarmos de forma adequada. Se Deus é o nosso Criador, Ele sabe o que é melhor para o ser humano, o que é melhor para nós. E é justamente a lei de Deus, os mandamentos, apesar de muitos o verem como um bloqueio da minha autonomia, eu não quero respeitar essas regras que Deus me colocou aqui. Deus sabe mais do que nós o que é melhor para nós. Só que por conta da nossa natureza rebelde, do pecado original, nós temos essa tendência dentro de nós de nos rebelarmos contra a autoridade do nosso Criador, que sabe muito mais do que nós. E nós passamos a confiar muito mais nos nossos próprios caminhos, Então nós queremos fazer o nosso próprio caminho. Essa é a essência do pecado acima de tudo. Confiar em nossos caminhos mais do que no caminho de Deus. Mas nós não seremos resgatados do nosso pecado voltando apenas para nós mesmos e confiando ainda mais nos nossos caminhos. Ao contrário, somente seremos salvos se, em vez de nos voltarmos para nós mesmos, confiarmos cada vez mais em Deus. Basicamente, nós deixamos de adorar a Deus, de confiar em Deus, e nós passamos a adorar a nós mesmos, a confiar cada vez mais em nosso próprio julgamento. A maioria das pessoas não confessa publicamente, nenhum de nós geralmente fica confessando por aí, mas às vezes sim, inclusive, que eu amo a mim mesmo, eu adoro a mim mesmo. Mas, se você começa a olhar para a nossa própria vida, ouvir o que nós falamos, nós constantemente usamos palavras que começam com ego ou auto. Então, autoestima, autoconfiança, autoconhecimento, autoglorificação, além de palavras como despertar do eu oculto, despertar do eu divino, iluminação espiritual. Tudo se volta ao culto do eu, a autoidolatria e o esquecimento do Criador que criou o céu e a terra e tudo que existe. Em Apocalipse é dito: Tu, Senhor e Deus nosso, digno és de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então todos nós somos como Adão e Eva quando eles pecaram no Jardim do Éden. Nós pensamos, mesmo que Deus me diga para não fazer alguma coisa, farei de qualquer jeito. Basicamente estamos dizendo, Deus não é o Senhor sobre mim e não sabe o que é melhor para mim. Eu que defino o que é certo e errado, eu que defino o que é bem e mal. O fundamento de nossa moralidade, portanto, muda da verdade objetiva que Deus nos deu em sua palavra para conceitos subjetivos que criamos em nossa mente. Então é basicamente, o que me parecer correto ou me der a impressão de ser correto é correto para mim. E tudo acaba girando em torno de mim, basicamente. Adão e Eva pecaram contra Deus justamente por conta desse orgulho de querer ser maior que Deus. De você se achar que você é o próprio Deus. Definidor, Aquele que define o que é certo ou errado. Isso é só uma coisa que Deus pode fazer. A Bíblia ensina que o poder de decidir o bem e o mal é de Deus e não do homem. E qual que é a maneira correta de nós vivermos a nossa vida? É justamente nós imitarmos a Cristo. E isso que significa você ser um cristão. Por isso mesmo essa ideia de você, não copie nada, que é transmitida nesse comercial. Por isso mesmo que esse comercial inteiro, o que ele está transmitindo? É justamente, é um caminho para a perdição eterna. É um caminho para o inferno, é um caminho para você ser enredado cada vez mais com o demônio. É um espírito totalmente do anticristo, porque nós devemos imitar a Cristo.
Por isso mesmo que essas ideias do tipo, não copie nada, rejeite padrões, quebre moldes, viva vivamente, né? Como tipo, vou viver, faça o que der na telha por aí, viva a vida do jeito que você quiser, rejeite qualquer tipo de moralidade, de padrão. Isso é um caminho anticristão. É um caminho que a pessoa cada vez mais rejeita a Deus e fica exaltando, glorificando o seu próprio eu. E como Cristo diz, né? Nós, na verdade, deveríamos negar a nós mesmos e seguir a Cristo. Ele fala, quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. E que eu disse anteriormente, você ser um cristão trata-se de você se identificar com Cristo, confiar em Cristo e decidir segui-lo. Não mais seguir a mentalidade mundana, do mundão, né, dessas promessas de felicidade, de atratividade, de prazer que o mundo oferece. Trata-se de você confiar na autoridade de Deus, de você confiar que Ele sabe o que é melhor para você e de você obedecer a Ele. Afinal, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso dono, que nós não somos donos de nada do que existe aqui. Ele é o Criador de tudo e nós devemos ter obediência perante Ele, com Ele. Então ou não dá para você servir a dois senhores ao mesmo tempo, não dá para você servir a Cristo e o mundo ao mesmo tempo. Você é totalmente de Cristo ou você é contra Ele, como o próprio Jesus fala, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. E que sabe quem que é o dono desse mundo que nós vivemos? É o próprio diabo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O rei desse mundo, o príncipe desse mundo é Satanás. E que se nós escolhemos, né, que o mundo é mais importante do que Deus, as promessas do mundo são mais importantes que Deus, nós estamos escolhendo um caminho para longe de Cristo, para longe de Deus. Então esse comercial da Jaguar é simplesmente um reflexo da mentalidade que nós temos nos dias de hoje, em que as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, elas não querem obedecer a autoridade alguma, elas se consideram o seu próprio Deus, né? Se autoglorificam, a autoidolatria, com a mentalidade cada vez mais hedonista, cada vez mais egoísta, cada vez mais tudo girando em torno do seu próprio eu, na sua própria satisfação. Então olhe para o mundo à sua volta. Se você percebe que o mundo ele não está melhorando, ele não está progredindo cada vez mais, né, conquistas sociais, pessoas cada vez mais se sentindo amorosas, libertas, livres. Na verdade, o que está acontecendo é o contrário. As pessoas estão cada vez mais odiosas e violentas. Não está ocorrendo uma maior libertação interior do ser humano. Na verdade, está ocorrendo o contrário. Isso que o apóstolo Paulo, né, ele previu. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Então é para essa direção que nós estamos indo cada vez mais. Não é uma direção de progresso, de cada vez mais amor, paz mundial, hippie, assim. Na verdade é um caminho cada vez mais de destruição e de violência. É justamente sobre isso que o apóstolo João fala, que este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Aquilo que é considerado certo, bom, edificante, aquilo que é virtuoso, está sendo chamado de mal. Então as pessoas estão rotulando aquilo que é bom de mal e rotulando aquilo que é mal de bom. Ocorreu uma inversão total dos valores. Porém, como Isaías fala, né? Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que dizem que as trevas são luz e a luz trevas, que afirmam que o amargo é doce e o doce é amargo. Então que nós não sejamos esse tipo de pessoa que diz que o que é mal é bom e o que é bom é mal. Olhe para a vida de Jesus e veja como ele viveu. Ele é o nosso exemplo, é ele que nós devemos imitar. Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Se você gostou, não deixe de dar um like aqui e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Comenta aqui caso você tenha não concordou com o que eu falei, enfim. Se você concorda, não deixe de comentar aqui também. E nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto.